Olá, bem-vindos ao canal do IBCEL. Hoje a gente vai começar a discutir um pouco sobre imunologia. Essa aula é sobre propriedades gerais, ou seja, o que a gente vai discutir aqui, em linhas gerais, é como o sistema imune atua, quais são as suas funções e quem são os seus representantes. Para começar, eu quero corrigir um conceito que você aprendeu ou vem aprendendo dentro da imunologia. Começa assim. Toda vez que você começa a estudar imunologia ou algum professor apresenta os conceitos iniciais de imunologia, sempre vem à tona o conceito belicista da resposta imune. O que significa isso? Todo mundo acha que o sistema imune é um sistema de defesa, porque ele é capaz de erradicar uma infecção provocada por um agente infeccioso. Mas, na verdade, esse conceito está incompleto. É verdade que o sistema imune pode nos defender, mas isso não é a sua principal função, não é a sua principal característica. Na verdade, a principal função do sistema imune é o reconhecimento e a discriminação de moléculas, não importando se essa molécula vem de um patógeno ou vem de um outro organismo não patogênico. Eu vou repetir para você guardar esse conhecimento. O sistema imune é um sistema orgânico capaz de reconhecer e discriminar as moléculas que entram em contato com esses componentes. Ser um sistema de defesa ou desempenhar a defesa do nosso organismo acaba sendo um reflexo da principal função imunológica. A ideia é o seguinte: todos nós possuímos sistema imune. Os componentes do sistema imune foram criados e ensinados a reconhecer e discriminar aquilo que pertence ao organismo daquilo que não pertence. A isso nós atribuímos a nomenclatura de próprio e não próprio. Ainda que uma molécula não seja oriunda de um micro-organismo, o nosso sistema imune tem como principal característica o reconhecimento dessa molécula e a sua discriminação entre próprio e não próprio. Para aquelas moléculas às quais ele considera ser próprio do organismo a qual ele pertence, ocorre o processo conhecido como tolerização, ou seja, os componentes do sistema imune, sejam moléculas ou sejam células, vão tolerar a presença dessa molécula invasora. Agora, se essa molécula que está entrando em contato com o organismo não faz parte dele e não faz parte da onde o sistema imune foi construído, vai ser uma função desse próprio sistema imune combatê-la. Portanto, essa visão de defesa do sistema imune é um reflexo da sua principal e verdadeira função, o reconhecimento e a discriminação. A gente vai discutir um pouquinho mais já como que o sistema imune reconhece e discrimina, mas é bem simples. Ele deve reconhecer o que é próprio, pois ele é ensinado ao longo do seu desenvolvimento a conviver com moléculas próprias. E à medida do momento ou do tempo em que essas moléculas que são estranhas ao sistema imune vão entrando em contato com ele e o desafiando, o sistema imune vai ganhando condições de combatê-las. Calma que a gente vai entender isso de uma maneira mais simplificada. A ideia agora é a gente olhar para o quadro e ver que componentes, bem como o sistema imune é dividido. Vem comigo na tela. Nessa figura está sendo representada, portanto, a função, ou melhor, os componentes do sistema imune. E está escrito assim, ó, o sistema imune é dividido em dois braços imunológicos, ou duas imunidades. A chamada imunidade natural, ou inata, e a imunidade adaptativa, adquirida. Mas repara, dá uma olhadinha no que eu fiz aqui com esse slide. Eu risquei a palavra dividido, porque na verdade o sistema imune não é dividido em braço imunológico X ou Y. Ele só é separado
didaticamente. Ou seja, eu só vou ver essa separação em livros. Fisiologicamente, o sistema imune atua como um todo, ele atua de maneira cooperativa. E aí o que eu vou observar em termos de divisão, na verdade, são funções de reconhecimento e discriminação distinta. Vê se você entende o que eu quero dizer. Se a principal função do sistema imune é reconhecer e discriminar próprio e não próprio, dentro desse sistema orgânico, nosso sistema imunológico, existem componentes que reconhecem e discriminam a uma maneira que é diferente de um outro ou de uma outra característica do próprio sistema imune. A essas duas formas de reconhecimento e discriminação distintas, nós chamamos de braços imunológicos, inato e adaptativo, natural ou adquirido. Então, o sistema imune ele é separado de maneira didática para a gente entender essas funções, mas na prática fisiológica, tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa acaba atuando em conjunto e de forma cooperativa frente a um desafio antigênico. Ou seja, diante de uma resposta ou de uma necessidade de atuação do sistema imune, ambos os braços inatos e adaptativos são requeridos. A diferença é que a maneira pela qual os componentes de imunidade inata e imunidade adaptativa reconhecem e discriminam os seus indivíduos ou os seus componentes é distinta. Além disso, a gente vai ver que o sistema imune no seu braço inato e no seu braço adaptativo apresenta componentes celulares, ou seja, é composto por um número diferente de células, mas também por moléculas. Mais uma vez, o sistema imune, apesar de ser dividido em braço imune inato e braço imune adaptativo, em ambos os casos eu vou observar a presença de células que compõem essa nossa imunidade. Tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa têm os seus representantes celulares, mas também estão presentes representantes moleculares. Vou dar exemplo de cada um desses em cada um dos braços imunológicos. Exemplo, lá na imunidade inata, eu encontro uma célula conhecida como o macrófago. O macrófago é um componente de imunidade inata. Logo, ele reconhece e discrimina desafios antigênicos, moléculas que estão entrando em contato com o organismo e com o sistema imune, com características inatas, com características naturais. Mas eu posso observar também componentes moleculares que fazem parte da imunidade inata. Destaco para você o sistema complemento. Proteínas plasmáticas que exercem função imunológica nos nossos vasos sanguíneos. Eles também têm uma relação com a imunidade inata e a maneira pela qual ela reconhece e discrimina moléculas. Já a imunidade adaptativa tem como seus representantes as células linfocitárias, ou seja, os linfócitos são os personagens da imunidade adaptativa. E os produtos por eles produzidos são os componentes moleculares que ali estão presentes. O principal componente molecular reconhecido na imunidade adaptativa são os nossos anticorpos produzidos pelos linfócitos B. Repara uma outra coisa nessa figura. Apesar dos componentes imunes estarem presentes e classificados, categorizados em braço imunológico inato e braço imunológico adaptativo, existe uma interseção entre esses dois braços imunológicos. Essa interseção pode ser observada de duas formas distintas. A primeira delas diz respeito à função versus origem. Como assim? A ideia é que o sistema imune é separado em inato ou adaptativo em virtude da sua origem orgânica ou o órgão que o produz. Os linfócitos, por exemplo, são todos produzidos na medula óssea por um derivado progenitor linfóide,
uma célula-tronco linfóide dá origem aos linfócitos e eles compreendem a imunidade adaptativa. Todos os outros componentes do sistema imune também são produzidos pela medula óssea, só que a célula progenitora ou célula-tronco que está envolvida na formação e produção dos componentes inatos são as linhagens de granulócitos, ou células que não são linfóides. Deu para entender como funciona? É isso que a gente precisa guardar. Na verdade, essas células são conhecidas como da linhagem mielocítica, pois vêm da medula. Embora os linfócitos também venham da medula, as células que originam a esses linfócitos são da linhagem linfóide. A gente separa o sistema imune, portanto, entre linhagem linfóide e linhagem mieloide. Os mielócitos vão ser todas as células do sistema imune que não são classificados como linfócitos. E estes compreendem a imunidade inata. Só que algumas células podem subverter essa classificação. Por exemplo, as células conhecidas como células NK naturais T ou células NKT são células imunológicas de braço adaptativo. Elas têm a sua origem na linhagem linfóide. No entanto, quando a gente vai observar a função por elas desempenhadas, se assemelha muito mais às características de imunidade inata. Então entenda, embora a origem seja adaptativa, a função por elas exercidas se parece com a imunidade inata. Ou seja, eu estou vendo aqui uma interseção entre imunidade inata e imunidade adaptativa. Só que a principal característica de interseção entre braço imune inato e braço imune adaptativo é exercido por uma célula especial. Na verdade, um conjunto de células onde um representante é aquele que o faz de maneira mais eficiente. Essa é a chamada célula dendrítica. A célula dendrítica, por definição, é classificada como uma célula apresentadora de antígeno, ou seja, ela é capaz de reconhecer, processar e apresentar moléculas aos linfócitos de imunidade adaptativa. Veja bem, se a célula dendrítica tem sua origem na imunidade inata, mas é capaz de ativar as células da imunidade adaptativa, os linfócitos, essa é uma interseção entre o braço inato e o braço adquirido. E essas células conhecidas como APC são células fundamentais nesse processo, pois elas estão exatamente na interseção da imunidade. Elas são pertencentes a um braço primário, um braço inato. No entanto, são fundamentais para que as respostas imunes possam ser mais específicas e mais eficientes, porque serão dadas pelo braço adaptativo. Então, o que a gente aprende é o seguinte: embora a imunidade seja dividida em inata e adaptativa, embora elas tenham características de reconhecimento e discriminação de forma diferente, existe uma interseção funcional entre elas, de forma que quando essa interseção ocorre, a resposta imune fica mais efetiva e ela acaba produzindo melhores mecanismos de defesa nesse indivíduo. Para finalizar essa videoaula, eu só preciso te mostrar como que esse sistema imune vai atuar através de reconhecimento e discriminação. Então vamos recapitular para finalizar. Nós vimos que o sistema imune ele está separado entre imunidade inata e imunidade adquirida. Mas você deve lembrar que essa separação é uma separação pura e simplesmente didática. Ela não ocorre fisiologicamente. Diante de um desafio antigênico, uma infecção, por exemplo, tanto componentes inatos como adaptativos estão atuando em conjunto e ao mesmo tempo. Como eu disse, o sistema imune é responsável por reconhecer e discriminar. Como existe diferença entre imunidades inata e adaptativa, o reconhecimento e discriminação do braço inato
é diferente do reconhecimento e discriminação do braço adaptativo. E como isso se dá? A ideia é bem simples. O braço inato da imunidade reconhece os patógenos através de padrões moleculares associados a patógenos. Se eu tomar um exemplo, uma infecção. Esses padrões moleculares associados aos patógenos, os famosos PAMPs, só podem ser vistos nos micro-organismos, visto que eles são padrões moleculares associados a patógenos, ou seja, são moléculas exclusivamente presentes em patógenos e não vistos em células humanas, eucariotas, por exemplo. O que isso acaba produzindo? Uma capacidade de reconhecimento genérico do braço inato do sistema imune. Vou dar um exemplo para você perceber o que isso significa e como um macrófago, por exemplo, pode ser ativado. Você já deve ter ouvido falar de parede celular de peptídeo glicano, um componente molecular estrutural de bactérias gram-positivas. Repara, em nenhuma das suas células estão presentes paredes celulares, muito menos paredes celulares compostas de peptídeo glicano. Se você para analisar, a parede celular de peptídeo glicano, no seu componente ou na sua estrutura, possuem componentes que são exclusivos de bactérias, mas não observados em células animais. Portanto, isso é um padrão. A resposta imune inata reconhece esse tipo de padrão molecular associado ao patógeno e o discrimina de maneira genérica. É como se fosse assim. Imagina que eu pudesse separar um grupo de alunos através de uma característica que eu observo sobre esse grupo de alunos. Usar óculos, por exemplo. Se eu tivesse que separar o grupo de alunos entre aqueles que usam óculos e que não usam óculos, eu estou atribuindo um padrão genérico de reconhecimento e discriminação. Uma outra maneira de separar alunos pode ser através do gênero, meninos de meninas. Assim eu estou separando os grupos não de forma específica, mas de forma genérica. E é através desse mesmo mecanismo que a imunidade inata é ativada. Ela é capaz de reconhecer padrões que são exclusivamente presentes nos patógenos, mas não observados nas células dos animais. Dessa maneira, uma parede celular é um componente molecular de patógeno que não está presente num organismo vivo humano. E o sistema imune consegue reconhecer e discriminar aquilo que é próprio, não existir parede celular, do não próprio, o que existe apenas nas bactérias. Já a resposta imune adaptativa não crê em padrões genéricos. Pelo contrário, ela atua sobre especificidade. O que significa isso? As células e componentes da imunidade adaptativa têm a capacidade de reconhecer fragmentos moleculares específicos dos patógenos, mas não necessariamente genéricos. Vou dar um exemplo prático para você entender. Muitos têm se falado sobre variações de vírus que estão circulando, por exemplo, numa epidemia infecciosa. Como cada vírus apresenta características que são peculiares, ou seja, específicas para aquela espécie ou sorotipo, é função do sistema imune no seu braço adquirido reconhecer essas peculiaridades, essas especificidades. Portanto, a imunidade inata e a imunidade adquirida conseguem reconhecer e discriminar moléculas quando estão presentes num organismo. No entanto, a maneira pela qual elas reconhecem e discriminam é diferente. A imunidade inata discrimina e reconhece de forma genérica, padronal, enquanto que a imunidade adquirida reconhece e discrimina de forma específica. De uma maneira geral,
tem uma segunda característica que acaba separando esses dois componentes. E é aquilo que nós chamamos de memória imunológica. A imunidade inata, por reconhecer de forma genérica, consegue atuar rapidamente sobre um patógeno que desafia um organismo. Como o reconhecimento é padronal e não específico, a logística de recepção e de ativação é muito mais rápida. Mas, em compensação, a imunidade inata não guarda memória daquilo que ela observou. Ou seja, cada novo desafio é como se fosse a primeira vez que o organismo entra em contato. Comparado a isso, a imunidade adquirida possui memória imunológica, porque um subgrupo de linfócitos é conhecido como células de memória. E o que significa dizer é que esse subgrupo, uma vez reconhecendo um determinado desafio antigênico, um desafio microbiano, por exemplo, ele guarda essa característica molecular e aprende com ela. Numa segunda vez ou num segundo desafio antigênico, essa subpopulação que guardou a memória, que guardou o aprendizado molecular, entra em ação e produz uma resposta que vai ser mais vigorosa, mais eficiente, mais robusta e mais rápida quando comparada à primeira exposição. É nisso que se baseia a administração de vacinas. O que é uma vacina? É um ensaio controlado de doença. A ideia é bem simples. Eu recebo vacina mimetizando uma doença real, para que o meu sistema imune, no seu braço adaptativo, aprenda quem é esse patógeno, para que numa segunda exposição, numa infecção real, a resposta não seja primária, mas seja secundária. E com o aprendizado prévio, essa segunda exposição terá menos efeitos do que seria se fosse uma primeira exposição. Portanto, uma vacina é um ensaio prévio de doença para que o sistema imune se torne, durante uma infecção real, um componente ou produza componentes mais robustos, eficazes e que façam essa resposta ou defesa num tempo ainda menor. Deu para entender? Em linhas gerais, essas são as características ou propriedades gerais do nosso sistema imunológico. A gente vai se ver no canal do IBCEL, nas nossas redes sociais e na nossa plataforma de desenvolvimento acadêmico para discutir muito mais, não somente sobre a resposta imunológica, mas sobre outros assuntos acadêmicos de ciência e biologia. Eu te vejo lá. Antes de você ir embora, fortalece o nosso canal compartilhando, comentando, se inscrevendo e ativando o sininho. Tá joia? Eu te agradeço e a gente se vê. Um grande beijo.